Olá, estamos começando o Fala aí Doutor, o podcast da Unimed, onde você vai conhecer os cooperados, os que trabalham, que fazem parte da Unimed, que ajudam a cuidar da sua saúde, conhecer esses médicos, essas pessoas muito além do jaleco branco. E hoje, esta figuraça, Rafael Lazarotto. Seja bem-vindo, Rafael, muito obrigado pela presença e vou abrir o microfone para você já se apresentar um pouquinho mais para quem está ouvindo, para quem está assistindo aí. Obrigado, Matheus, obrigado pelo convite da Unimed. A gente já estava nos bastidores conversando aqui e parecia que a gente se conhecia há muito tempo, né? Então vamos fazer rolar um papo gostoso e quero me apresentar para o pessoal um pouquinho para ver se os meus pacientes e toda a população possa me conhecer também. Maravilha, então realmente, né, quando o papo flui fácil, né, quando vai embora o negócio, né, fica gostoso conversar. E na sua história com a medicina, como é que foi? Tua primeira escolha é aquela coisa, veio desde criança, já veio aquela vontade, foi conhecer durante os estudos, como é que começou a tua história com a medicina, esse desejo de cursar, de seguir essa profissão? Eu tenho até medo de falar, né, porque aí começam a conhecer o cara, será que o cara é deciso, o cara é indeciso? Vamos ver. Eu sempre quis fazer medicina, gostava muito da área biológica, mas antes de chegar nesse sonho de me tornar médico, eu comecei a fazer sistemas de informação no Mater Dei, da primeira turma de sistemas de informação. Veja só, né? Matemática, isso e aquilo, e lógica, e aí teve uma prova de lógica e valia 10 e eu tirei 0,5, falei, putz, o que eu sei? Eu sei que não é lógico eu estar aqui na prova de lógica, então, beleza. Desisti da faculdade. Aí fiz vestibular para Direito, passei para Direito, e aí, no final das contas, fiz enfermagem. Terminei lá fazendo enfermagem, concluí a faculdade, dei aula na faculdade, eu era muito ligado com a parte da docência, na monitoria. Dei aula, gostei do negócio, mas sempre ficou naquele, sabe aquele espinho que fica no pé? Você não está fazendo o que você quer, então não exerci a enfermagem em si na parte assistencial, dei aula. E aí falei assim, bom, vou em busca do sonho, vou fazer medicina. Cheguei pro cursinho, fiquei com aquela piazada conseguia responder tudo lindinho e eu, meu Deus, tô velho, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Acabei indo pra Argentina, achando que ia ser um meio mais fácil de conseguir, acabei indo pra Argentina. Foi uma mudança, assim, absurda, foi não simplesmente conhecer medicina, mas foi ter conhecer uma cultura diferente, foi, às vezes, eu até digo, me encontrar na vida, porque foi onde eu aprendi a estudar. Então eu comecei medicina na Argentina e fiquei 2 anos e meio, 3 anos lá, fiz prova para transferência, transferi para João Pessoa. Então eu concluí a faculdade de medicina em João Pessoa, na Paraíba. Saí daqui para ir buscar uma corzinha e voltei mais branco do que eu tava. Enfim, né? Vamos fazer o quê? Verdade seja dita. Não, tem coisa que não tem o que fazer, né? Por mais que você busque, queira, tem coisa que é só aceitar, né? Não tem. E agora, legal que você comentou que você foi pra Argentina, foi buscar... Que idade que você tinha, por curiosidade, quando você começou a buscar a medicina? Que eu fui pra Argentina, foi em 2006. Então, eu tô agora com 39... Já tem uma época que eu fui pra Argentina, né? Entendi. Eu fui assim, eu logo terminei a enfermagem, dei aula aqui na faculdade 1 ano, e aí eu fui pra Argentina. Fui pra Buenos Aires. Buenos Aires. E uma curiosidade agora, comentando, acho que muita gente tem essa dúvida, como é que é a faculdade de medicina lá? Que eu acho que muita gente se ilude, que pensa que o negócio é mais na coxa, mais fácil, tipo, aquela ideia assim, não, vai pra lá estudar e depois vem pra cá porque lá é mais fácil. É assim mesmo ou é ilusão na cabeça do pessoal? Então, eu acho que foi nessa mesma ilusão que eu fui. Falei, é mais fácil, eu vou pra lá, né? Então realmente foi muito fácil de entrar na faculdade, porque lá não tem um peneirão que é o vestibular, né? Você tem algumas provas lá, que eles chamam de pré-grado, que é pré-graduação. Você vai, faz as suas provas, se tu passar nessa prova, você entra. Mas assim, eram matérias muito básicas, né? Não nada a ver com medicina. Ali matemática, uma coisinha, mas super básica. Até eu, né, que tirei 0,5 em lógica, consegui entrar. Então era fácil. O problema estava dentro.
né? O peneirão, ele acontece ao longo dos anos. Entrou comigo 280 pessoas e a gente passou para o segundo ano em 80. Então, a peneira acaba acontecendo lá dentro. Você tem prova todo o tempo, você tem prova escrita que você tem que escrever em espanhol, você tem prova oral que você tem que falar em espanhol. E eu saí daqui cru, aprendi a falar lá com os nativos, tenho muitos amigos argentinos, a gente se fala com alguns até hoje, né? Graças a essa tecnologia que a gente tem. WhatsApp, antes era MSN. Então eu aprendi a estudar lá dentro da Argentina. Por isso a gente tinha, sei lá, na segunda-feira ia lá para aula de histologia. Quando chegava lá, o professor dava 15 minutos de aula e falava: isso daqui, você vai pro livro, e a faculdade era particular, né? Eu ia pagando, o cara dava 15 minutos de aula, vai pro livro, e quando chegava os caras cobravam muito. Então a gente acabava estudando muito tempo. Esse tempo ocioso lá a gente acabava utilizando para estudar. Então, foi um lugar que eu digo que não foi só estudar medicina, foi crescer, né, como pessoa também. Então serviu, dá pro um geral, assim, nem você falou, né? Para aprender a estudar, né? Força, o autodidata, a leitura mesmo. Até que a gente perdeu muito costume, né? Com a internet e a tecnologia, a gente perdeu o costume de estudar, pegar livros mesmo e pesquisar, né? Com essa facilidade, né, que a gente tem, vai ler um livrinho, isso, tá tudo lá na tela já, né? Uhum. Não tem mais aquele peso para carregar. Então eu digo assim, às vezes o conhecimento já não tem mais peso, porque você não precisa levar embaixo do braço, né? Uhum. Mas, graças a Deus, tem essa facilidade, né, tecnológica. Sim, ajuda muito, né? Sem dúvida. E a gente não chegou, acho que não comentou isso, a sua especialização, que você buscou quando saiu, se formou, qual área que você foi buscar e por que você foi buscar essa área de especialização? Esclarece para nós. Segunda etapa fora como que você escolheu ser médico. Então, desde que eu entrei na faculdade, eu comecei a acompanhar, eu tenho alguns amigos aqui que foram meus professores de enfermagem, e o primeiro médico que eu acompanhei foi o Dr. Giovanni Dalmolin, ginecologista. Então eu vim, tinha uma cesárea, tinha isso, tinha aquilo, eu acompanhava ele. Durante a faculdade, né? Isso na faculdade de medicina lá atrás, quando eu estava na Argentina. E aí depois eu conheci o Dr. Leonardo Ribeiro, que é cirurgião oncológico aqui. E aí foi eu digo que foi minha estrela guia, foi o meu maestro, o cara que eu tiro o chapéu, que eu devo muito da minha formação para ele. Então eu queria cirurgia oncológica por espelho que ele era para mim. É uma especialidade que precisa de você, é uma especialidade difícil, então a gente sempre tenta buscar e se superar, né? Então, cirurgia oncológica, a oncologia em si é uma especialidade que requer que você tenha coração, que você tenha humanização, e além de tudo era difícil. Vou fazer cirurgia oncológica. E aí fiz a primeira prova de residência, foi para cirurgia geral, passei cirurgia geral. E aí falei, cheguei numa sinuca de bico. Vou fazer geral, não vou fazer? Acabei fazendo um pouco de cirurgia geral e desisti. Falei, vou trabalhar como clínico, vou tentar ajeitar a casa. Tinham acontecido algumas coisas nesse meio aí. Vou ajeitar a casa e aí vamos ver o que vai ser. E aí comecei a fazer clínica, trabalhando no São Lucas, no SAMU, na UPA, estava fazendo a parte de emergência, resolvi fazer uma especialização em UTI. Fiz a especialização em UTI lá em Curitiba, e aí falei assim, mas eu não tô... Sabe aquele negócio de você não se ver fazendo plantão pro resto da vida? Então, vamos tentar buscar uma coisa mais tranquila. Aí o cara vai lá e fala assim, putz, vou marcar o X, vou marcar na ginecologia e na obstetrícia, né? Deve ser tranquilo. A única coisa que eu não queria fazer na faculdade era ginecologia e obstetrícia. E cá estou, né? E aí fiz a residência aqui no São Lucas, com excelentes preceptores. A gente tem uma residência muito bem estruturada, a gente tem um serviço muito bem estruturado. Temos residentes muito bons. Todos que estão saindo muito empregados, assim, com bastante gente querendo que vá trabalhar junto. E a gente se abraçou, todo mundo junto, e estão aí hoje, né? Na ginecologia e na obstetrícia. Você vê? Deciso, né? Bem decidido, menino. E legal que é a segunda ilusão, né? A primeira, Buenos Aires... vai ficar tranquilo. Vai ficar, e a segunda que vai ficar tranquilo, né? Mas ainda bem que deu tudo certo. Temos um grande médico hoje, graças a Deus, né? E legal também que você comentou que os seus próprios residentes ali estão ficando e estão trabalhando por ali. Digamos, criando o time da casa mesmo, né? Criando o time da casa. O pessoal tá... E tu conhece, né? Porque são 3 anos juntos, é quase um relacionamento, né? 3 anos ali. Você conhece as dores, você conhece os estresses, você conhece as alegrias, as conquistas, e tu vira uma família, na verdade, né? Não tem espaço, acaba passando muito mais tempo do que com a própria família, muitas vezes, né? Exatamente.
Qual o tipo de atuação, a área de atuação, qual que é a importância das mulheres realmente procurarem e terem o seu ginecologista ali, fazer o acompanhamento anual, não sei se é anual, semestral, o que o senhor recomenda para a mulher que cuide da sua saúde, que tenha uma saúde, que a gente sabe que às vezes é muito mais complicada que a do homem, né? Muito mais delicada, né? Eu acho assim que eu comecei fazendo ginecologia e obstetrícia. Obstetrícia é uma área linda, maravilhosa, assim. Você poder cuidar daquela mulher grávida, ou até mesmo quando ela está pensando em engravidar ali no pré-concepcional, é uma fase muito linda. Você está junto com essa paciente ao longo de todos os meses que ela está gestando, você vê acompanhar a família, o marido está junto, os filhos quando elas têm filhos, você ir lá e fazer o parto, fazer a cesariana da paciente, assim, é uma coisa muito maravilhosa, é gratificante. Mas a gente sabe que é também uma especialidade árdua, né? A parte da obstetrícia, ela é uma especialidade árdua porque você acaba se doando e eu até brinco assim, perguntaram assim, você não está atendendo gestante, isso, aquilo. Falei assim, olha, eu estava com 150 gestantes há um tempo atrás, eu falei assim, olha, eu tenho 150 mulheres, nenhuma é minha, e a que eu tenho eu vou acabar perdendo. Então, assim, eu preciso dar um pouquinho de atenção para dentro de casa. E eu acabei ficando mais na parte da ginecologia, né? Então, trabalhando com aquela parte hormonal das mulheres que têm síndrome de ovário policístico, com a parte de endometriose, cirurgia videolaparoscópica, a parte de distúrbios de sangramento uterinos nas mulheres, reposição hormonal da menopausa e climatério. Então, eu cuido das mulheres nessa fase não grávida, né? E sim, a mulher, ela tem uma nuance diferente, porque, e eu digo graças a Deus, né, que elas queimaram o sutiã na praça pública, porque o empoderamento veio com isso, né? A mulher, ela sempre se cuidou mais, mas o simples fato de elas entenderem que elas não são submissas, que elas não nasceram para ficar em casa, que elas têm esse empoderamento, eu acho que traz e fecha essa arte da ginecologia e da obstetrícia e casa muito bem. Ainda bem que elas tomaram que dominem o mundo mesmo, né? Nós vamos estar em ótimas mãos. Elas que acabam puxando a mão do marido, vamos lá consultar, você vai consultar. Então, assim, é interessante isso. Você vê que, assim, tem muita alusão em relação a Outubro Rosa, vamos prevenir o câncer de mama. E a gente acabou conversando lá com as meninas no consultório, assim, a gente não pode estigmatizar um mês para a mulher. Na verdade, são todos os meses, né? Então, a mulher, ela deve se cuidar todos os meses, fazer as rotinas dela, que pode ser anual, que pode ser bianual, que pode ser semestral, dependendo, né, de cada particularidade. O que é importante é a gente sempre tratar todas as pessoas de uma forma individualizada, né? A gente não pode mais colocar num bolo, liquidificar e dizer assim, bom, tá todo mundo no mesmo balaio. As pessoas são diferentes, né? Sim, exato. Cada um é um, né? Cada é único, não tem o que fazer. É importante a família, ou às vezes a mulher que não é casada, a família, tem uma mãe, alguma coisa, tá participando junto, tá se cuidando, tá... É importante ter esse coletivo? Eu acho que é mega importante, né? Eu vejo... chega lá a menina... moça consultar, eu quero um anticoncepcional, eu quero tirar uma dúvida sobre isso, aquilo, eu vim simplesmente fazer o preventivo. E daí, de repente, vai vir minha filha, vai vir minha mãe, vai vir minha tia, e a família inteira acaba vindo. Então, você vê que você cria uma rede, né? Você cria uma rede de apoio, você se torna um formador de opinião, muitas vezes pelo aquilo que você prega, pelo aquilo que você fala dentro, né? E o melhor de tudo isso daí, de você se tornar um formador de opinião, é que hoje a gente tem acesso a muita coisa. Então, se você falar besteira, eles sabem. Se você estiver falando uma coisa certa, eles sabem, ele tem onde procurar, né? E é isso daí que eu acho que instiga mais o médico moderno a ir buscar sempre o mais e buscar saber mais, poder conhecer mais e tentar achar e agregar. Porque agregando para ele, consequentemente, agrega para os pacientes, né? E uma coisa que é curioso, as mulheres hoje, as meninas, jovens, cada vez mais estão começando a idade sexual mais cedo e tudo mais. E como é que você recebe bastante atendimento assim? Tipo, a menina está começando a vida sexual, está se preocupando, tomar o primeiro anticoncepcional, ter os primeiros cuidados. Como é que funciona esse atendimento? Então, pergunta maravilhosa. Eu acho que faz parte de educação em saúde. Sim, as mulheres elas estão começando a ter uma vida sexual mais precoce, né? A sociedade mudou, a gente tinha algumas nuances conservadoras no passado e, claro, isso daí com a modernização as coisas elas evoluíram, né? E a gente tem que ver que os pais de hoje não são mais os nossos pais de antigamente, né? Nossos avós e tudo.
Então, a cabeça da mãe hoje, para orientar a filha, é uma cabeça muito, muito, muito moderna, né? O que que a gente entende? Que elas chegam trazidas pela mãe e dizendo, olha, ela começou a namorar, né? Sei lá, 16, 15 anos, começou a namorar e a gente veio em busca de um método contraceptivo. E tu vê que antigamente não acontecia isso, né? Você escondia do pai, escondia da mãe e tudo que era escondido era melhor. Mas um ponto importante disso tudo é que existe uma confiança muito grande da filha com a mãe, né? O contato, aquela conversa. E aí, bom, chegaram lá no ginecologista e aí, vamos começar o quê, né? O ginecologista, ele serve, ou o médico, numa forma geral, a gente serve como um guia orientador, né? Quem que vai discutir? Não sou eu que vou chegar e vou dizer assim, esse daqui é o melhor método para você, a gente vai discutir, eu vou falar prós e contras e tudo, e a gente vai chegar num fecho, né? Hoje em dia existem métodos contraceptivos que são de longa duração, existem métodos contraceptivos que você tem que tomar diariamente, a gente tem que ver se aquela menina, ela esquece, se ela é mais regrada, não é regrada, qual que é a situação de clínica que ela te procurou. E se a gente for observar, puxando esse mesmo gancho, as mulheres, elas estão pensando em engravidar mais tarde, né? A mulher, ela quer, primeiro, terminar a faculdade, ela quer se conhecer como mulher na vida, ela quer se profissionalizar primeiro, quer se estabilizar para daí ela acabar engravidando. Então, você vê que a questão de congelação de óvulos, hoje em dia, lá com as meninas, as mulheres de 22, 23, 25 anos, cresceu bastante para poder engravidar lá com seus 40 anos, né? É importante pensar nisso porque diferente do homem, a mulher ela já nasce programada para entrar na menopausa, né? Então, a menopausa que vai ser a última menstruação dela, que é uma data, né? Não é e quando que você entrou na menopausa? Tal dia eu entrei na menopausa porque é uma data. E como ela já nasce programada, elas estão se preocupando mais, os médicos, os ginecologistas estão orientando mais em relação a essa questão de congelação, justamente para ela ter um óvulo de 25 anos lá com os seus 40, né? Então ela não tem um óvulo de 40 anos, um óvulo que vai cair a fertilidade, que existe uma chance, às vezes, dela não engravidar e não chegar naquilo que talvez lá atrás ela pensou, quero ser mãe, mas não é agora o meu momento, vou congelar e vou ser mãe lá para os meus 40, né? Então ela tem que acabar pensando nisso hoje para lá nos 40, às vezes, ela não ser ceifada daquele sonho que ela tinha, por questão justamente de idade, né? Porque com 40 anos a taxa de fertilidade da mulher cai em 95%, cai bastante. Você vê o homem tá até com uma tranquilidade em relação a isso, porque eu perco 36% quando eu tenho 65 anos, né? E a mulher 95% quando tem 40. Você vê as discrepâncias que a gente tem, né? Não, é absurdo, né? Que a gente comentou antes, as diferenças de ambos os corpos e tudo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, a evolução, os remédios, tudo, é permitido, então, a mulher engravidar? Se ela tiver um preparo, um trabalho, tudo, ela consegue engravidar mais tarde? Ou ainda existe, assim, tal idade é a idade ideal para se ter um filho quiser? Ou é possível, que nem você falou, após os 40, a mulher quiser engravidar, ainda é possível? É possível, com certeza é possível. Uma coisa que o médico ele tem que ser um guia, ele tem que orientar, ele tem que falar para a mulher em relação a tudo isso. Eu aumento o risco talvez de você não engravidar, eu aumento o risco talvez de você ter um pouco mais chance de ter abortamento, de alguma malformação, de algumas síndromes após os 40 anos, né? E aí vocês vão pesar risco-benefício, né? E a gente não pode ceifar da mulher esse desejo maternal que ela tem. Isso é uma coisa que o médico ele não pode, né? Que você vê assim, não, você não pode mais ter filhos. Tá. E aí, como que eu não posso ter filhos, né? Você acaba ceifando, às vezes, de forma precipitada. A gente sabe, biologicamente, a melhor idade para a mulher ter filhos é ali nos 25 até os 30 anos. Essa é uma época biológica melhor, onde a mulher tem uma fertilidade, digamos assim, mais aflorada. Mas nada impede, eu já tive pacientes gestantes com 48 anos, né? Fiquei 3 meses sem menstruar, achei que estava entrando na menopausa e ficou o resto do longo dos outros 6 meses também sem menstruar e veio uma coisa fofa, linda e maravilhosa, né? Então, assim, o que a gente não pode? Ceifar é o desejo. Isso eu acho que a gente não deve fazer.
Outra coisa que a gente tem que abordar também, a mulher não grávida. A mulher, às vezes, que não quer ter filho ou que não pode ter filho, muitas vezes por algum determinado motivo, mas também que necessita um cuidado muito extenso e até o porquê da necessidade, às vezes, de tanto exame, ter que ver tanto hormônio, ver tanta coisa que a gente nem sabe o nome, nem sabe falar. Então vamos falar, vamos pegar os básicos, né? Vamos começar dos básicos. O que é a rotina, geralmente, do ginecologista ali naquela mulher não grávida, né? Ultrassonografia transvaginal, né? Qual é a mulher que não ouviu falar ou qual é a mulher que não fez, né? Quem não fez, um dia vai fazer, né? Aquilo que a gente tem assim, quem não teve, um dia vai ter. Quem não fez, um dia vai fazer. Então, ultrassonografia transvaginal é um exame importante quando você tem alguma hipótese diagnóstica baseada em determinada situação. Estou com sangramento, vou fazer uma ultrassonografia transvaginal para tentar excluir causas desse sangramento, né, que eu possa observar. Mamografia, um exame super recomendado, um exame de rastreio. Mulheres faziam anualmente, existem datas para fazer, a partir dos 40, segundo algumas sociedades, a partir dos 50, segundo outras sociedades. Preventivo do colo do útero, esse é uma coisa que a gente precisa também fazer. A mulher, ela sempre se preocupa, tanto é que a gente às vezes tem agora aqueles programas para fazer uma chamadinha, olha, seu preventivo está atrasado, a mulher ela chega até a se antecipar em relação às consultas. Mas tu vê que a grande maioria dos exames, eles são mais invasivos, né? E é uma coisa que a gente quer também tentar tirar um pouquinho da cabeça da sociedade que a mulher ela precisa se submeter a coisas invasivas todo o santo ano, né? Preventivo, vai lá, abre as pernas, preventivo coleta. Assim, pô, me conheceu hoje, cara, não me pagou nenhuma Coca-Cola, pá, já cheguei, pronto. Vai lá, faz preventivo. Vai lá, faz ultrassom transvaginal. Minha mulher tem uma frase assim, um dizer fantástico para ultrassonografia transvaginal. Eu não te conheço. Você coloca um negócio em mim, parece que sai fazendo marcha, quem que quer ir? Ninguém quer ir pro ginecologista, né? Então, assim, hoje em dia a gente acaba pedindo exames que eles sejam solicitados baseados naquela medicina que se fazia antigamente. E você primeiro raciocina para depois você ir atrás de corroborar com a tua hipótese, né? Então, o exame ele já é desde sempre conhecido como complementar. Existem alguns exames, obviamente, que são exames de rastreio, como, por exemplo, o preventivo, o Papa Nicolau e a mamografia. Esse exame de rastreio, a mulher acaba fazendo muito mais do que alguns outros, né? Já em algumas situações especiais, por exemplo, endometriose, existe um ultrassom de mapeamento para endometriose, existe ressonância magnética nuclear que vai avaliar essa doença, né? É uma doença inflamatória, uma doença que a gente sabe que não tem cura, tanto ela como síndrome de ovário policísticos, mas tem controle, né? Também falar de endometriose para a maioria das pessoas significa cirurgia, nem sempre é uma doença cirúrgica. A gente tem que tentar operar menos as pacientes e tentar tratar clinicamente mais. A gente tem que chegar no objetivo. Qual é o objetivo? São doenças que não dão qualidade de vida para a paciente, então a gente tem que tentar sempre buscar a qualidade de vida para a paciente, né? Já a questão hormonal, isso desde a síndrome de ovário policístico, mundialmente conhecida, uma síndrome que tinha um erro muito grande de diagnóstico no passado. A mulher tinha uma espinha, começava com a pele oleosa, a menina lá na adolescência, não, você tem síndrome de ovário policístico, vamos te dar anticoncepcional. Vai tratar desse jeito. Hoje a gente vê que não é com anticoncepcional que se trata, é uma doença que você tem que tratar com exercício físico e dieta. Tu vê que muitas vezes nem depende tanto do médico, né? Mas, infelizmente, são doenças que não têm cura, são doenças que são consideradas dentro do eixo de infertilidade de forma negativa, elas causam bastante infertilidade, então você tem que estar preparado para poder fazer esse diagnóstico, fazer um tratamento, e a orientação, né, que a gente vê hoje em dia na era de fast foods e tudo mais, a gente pensa assim, eu sou gordinho aqui, e falando para vocês, sou gordinho, mas síndrome de ovário policístico não é uma doença de paciente gordinha, as pacientes magras, elas têm síndrome de ovário policístico, e os tratamentos, eles se baseiam de formas diferentes, né? E a gente sempre precisa pensar em tratar desde a endometriose com uma equipe multidisciplinar, desde do ovário policístico com uma equipe multidisciplinar, nutricionista, educador físico, psicólogo, fisioterapeuta, o médico ali. Então, assim, eu
eu tenho certeza que a equipe de apoio e uma equipe de apoio que eu tenho, graças a Deus ali, ela faz a total diferença ali na saúde da paciente. Legal. E falando um pouquinho assim, qual a equipe que você usa para atender ali? Se pudesse citar alguns profissionais, fora os médicos, lógico, os ginecologistas, o pessoal que te apoia, que auxilia, então, nesse tratamento? Nomes, tu quer? Não, Só as especialidades? As especialidades. Tem uma nutricionista fantástica que me ajuda. Aqui em Pato Branco é a Carize, que faz a nutrição materna infantil, que trabalha na Unimed, minha amiga. Teve nenê agorinha há pouco tempo comigo, a coisa mais lindinha do mundo. Tem uma outra nutricionista de Francisco Beltrão, que ela trabalha muito com essa parte anti-inflamatória, de síndrome do ovário policístico e endometriose. Fisioterapeuta, psicólogos para essa rede de apoio, seja ali perinatal, seja na parte daquelas situações em que é uma briga de casal, tô sem libido, então a gente precisa saber que libido não é só testosterona, libido é multifatorial, às vezes é um trauma que tu teve no teu relacionamento passado, é agora, é o tempo que você tá junto, é falta de preliminar, é o chega e vamos ver, que eu sempre brinco assim, o homem é como se fosse uma tomadinha de luz, né? Tu apertou, ligou, o negócio tá lá e vamos lá. E a mulher é um controle de avião, você vai apertar onde, que hora que você vai, tem que acelerar, tem que ir menos. Então assim, você vê a complexidade, né? E é coisa que o homem não entende. Eu hoje entendo um pouco por conta da ginecologia. Vou te falar que a gineco me abriu muito a mente para isso. Queria que você contasse para nós agora algum caso que você lembra, que se puder comentar, lógico, né? Não precisa falar nomes. Algum caso que te marcou, que você lembra assim, que caso bonito, ou um caso que você vai lembrar pro resto da vida. Vamos pegar o gancho da SOP, da Síndrome do Ovário Policístico. É uma doença que ela é caracterizada por irregularidade menstrual. Então, a mulher não menstrua regularmente, né? Às vezes ela demora 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos sem menstruar. E tudo por um desequilíbrio hormonal. E aí, eu comecei a atender a parte de SOP aqui, de ginecologia e de obstetrícia. E graças a Deus eu tenho pacientes, eu digo assim, as minhas pacientes são as melhores pacientes, eu sempre falo, porque, cara, eu tenho pacientes maravilhosas. Eu vou te falar que eu fiz muito pouca propaganda minha, as minhas pacientes fazem uma propaganda grandiosa, e isso talvez mostre que você está no caminho certo, né? Porque você vê isso daí fluir. E aí teve uma paciente que falou assim, não, vai no Dr. Rafael, porque o Dr. Rafael, ele tá fazendo sucesso. Vai no Dr. Rafael. Daí ela chegou lá, então, assim, você é minha última esperança. Eu falei, meu Deus, olha a batata quente na mão. Tô tentando engravidar, tô tentando já há 8 anos engravidar. Minha menstruação é uma bagunça, sempre foi. Eu tenho ovário policístico. E assim, quando chega uma mulher tentativa de engravidar há 8 anos, cara, ela sabe às vezes muito mais do que você. Porque ela já passou por vários médicos, ela sabe dos exames, ela já chega preparada. E eu falo assim, agora sim, vamos lá, vamos ver, vamos tentar desvendar o mistério. E aí ela falou assim, olha, eu tô tentando engravidar assim, já fiz ciclo de indução, já fiz tudo que tinha que fazer e não consigo. E às vezes a mulher ela acaba focando muito, né? Eu preciso engravidar porque minha amiga engravidou e eles estão me cobrando e eu preciso ter um bebê e tal, e ela acaba focando nisso. E eu sempre brinco que às vezes, de tanto que você coloca na cabeça, cara, não acontece, né? As coisas não acontecem. O estresse, ele é muito negativo no ciclo menstrual da mulher. Ele pode fazer ela sangrar durante o ciclo ali 2, 3 vezes, fora do ciclo, pode fazer ela ficar sem menstruar. E aí ela chegou ali, ela tava com a menstruação atrasada, fazia, sei lá, uns 5 meses, coisa que era super normal pra ela. E eu perguntei, engordou um pouquinho? Engordei, criei uma barriguinha, não sei o que e tal, mas tô indo na academia. Beleza, tá indo na academia e tal. Fiz toda a anamnese que tinha que fazer e falei assim, vamos fazer uma ultrassonografia pra gente dar uma olhadinha nos ovários, porque tinha ovário policístico, não que seja uma necessidade sine qua non, como falava um colega meu mega famoso, pra gente poder diagnosticar síndrome do ovário policístico. Mas vamos fazer lá o ultrassom. E aí, quando a gente chegou, ela tava com 5 meses grávida, né? Então você vê assim, ela simplesmente, às vezes, ela desfocou daquilo,
né? Vou, pronto, não quero mais saber, se engravidar, engravidou, e vou lá naquele cara pra ver se ele é o bonzão mesmo. Daí eu falei assim, você tá vendo que é vindo do Dr. Rafael, você já sai com 5 meses de gravidez? Então assim, graças a Deus, foi um ponto positivo. Foi um ponto mega positivo. Não, que legal, história legal, muito divertida, né? E interessante como a gente falou, às vezes vai muito além dos exames do esse negócio, é perfeito. E indo muito além do jaleco branco agora, queria conhecer um pouquinho mais do Rafael Lazarotto em si, fora do consultório. Quando você não tá atuando como médico, o que você faz? Cara, eu trabalho muito, Nem percebi. Nas folguinhas, minha mulher, ela é super atleta, né? Corre, pedala, o que você der pra ela fazer, ela faz e faz muito bem. E aí ela sempre me chama, vamos correr, vamos passear, vamos pedalar. Até no começo eu fui, mas eu te confesso que pedal me dá uma dor não tem, me dá uma dor na bunda, eu volto, eu não consigo me mexer, eu durmo, enfim. E aí, vamos jogar beach tênis. Vamos jogar beach tênis. A gente joga beach tênis, curti beach tênis. Vou começar agora a fazer aula de tênis, né, para poder me exercitar. Eu tenho uma família que ela é premiada em infartos, em derrames, em hipertensão, então vou começar a me cuidar. Mas eu comprei um kart agora em janeiro e, cara, kart é muito legal, muito legal. Tem muito colega médico que anda de kart ali. Tem um sócio de boxe, que é o Jean Moreto, que inclusive é o personal que faz a parte dos atendimentos de suporte dessas pacientes que têm ovário policístico para melhorar ou a queima de gordura ou a hipertrofia. E o kartzinho tá indo, que é uma nata, uma teta. Comprei pneu de chuva, tenho medo até de andar na chuva, porque depois tem que lavar macacão, kart e tudo. O pneuzinho tá lá, mas é um hobby muito gostoso, vou te falar. E você comentou agora, então, né, que tem tua esposa, tua mulher em casa, que te puxa, que te leva a fazer as coisas, que te carrega. Conta um pouquinho dessa história de amor. Essa história de amor é linda. A história. Então, assim, a minha mulher chama Vanessa, né? Vanessa Costela. O sobrenome foi lindo, adoro carne. Fui pegar uma mulher justo com um sobrenome assim expressivo. A Vanessa é de Mangueirinha. Na verdade, a gente se conheceu, eu terminei enfermagem na época e dei aula para ela. Então, ela foi minha aluna na época da enfermagem. Não aconteceu absolutamente nada na época. Eu era uma aluna, né? Depois que eu terminei medicina, quando eu voltei para cá, eu comecei a trabalhar no SAMU e ela era concursada do SAMU. Trabalhava em Chopinzinho e eu trabalhava aqui em Pato Branco. A gente teve uma transferência que acho que a nossa ambulância tinha quebrado ou a gente estava sem enfermeiro aqui e a gente tinha os suportes, né? Chopinzinho era um suporte de Pato Branco, então veio a ambulância com o condutor e com a enfermeira lá, a gente tinha o paciente aqui, a gente só trocou de ambulância e foi levar o paciente para Palmas, que era a nossa válvula de escape de UTI. E era ela que estava lá dentro, né? Então, a gente se reencontrou ali. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tava tão cansado, cara, tão cansado, que eu falei, nossa, isso assim, encostei a cabeça, dei uma cochilada. Então, não foi ali que pintou o love clássico, mas foi ali onde a gente se reencontrou e aí a gente começou a conversar, eu fui fazer plantão na base de Chopinzinho, a gente foi se conhecendo mais e aí acabou que ficamos juntos. Depois de um tempo, eu vou te dizer assim, eu fui fazer, comecei a residência de cirurgia em Chapecó, e depois eu vim pra cá, foi bem no comecinho ali, depois voltei pra cá, acho que demorou uns 6 meses, mais ou menos, a gente já tava morando junto, né? Tipo, é amor pra vida inteira, então já tava morando junto, ela tava ainda como concursada do SAMU, e aí eu tinha começado a fazer residência. Ela falou assim, putz, sempre sozinha em casa, vou fazer o quê? Aí começou a fazer faculdade de Direito. Antes de fazer enfermagem, ela trabalhava no Fórum em Mangueirinha, fez faculdade de Direito, terminou agora, já está trabalhando como advogada. E aí, nesse período todo, teve a questão de troca, mora junto, isso, fica noivo, pedi ela em noivado lá no Alagado de Mangueirinha, onde é o pai dela. Eu até brinco assim, fui achar a Índia mais bonita, porque eu entrei no meio da aldeia, dei um bicudo numa pedra, saiu de baixo, falei, é minha, vou levar embora, né?
E aí a gente tá junto já aí há longos 6 anos, uma maravilha, uma parceira, uma mulher assim, nota 1000. Não vou gavar muito, porque ela vai escutar aqui, né? Mas eu vou te dizer que assim, que eu não me vejo sem a Vanessa hoje em vários sentidos da vida, né? Legal, bonito. E papo sério agora então, né? Você já falou, assim, uma experiência, cuidar de tantos filhos, tantas crianças, tantas famílias. E você, como é que tá? Já tem filhos, tem planos? Como é que tá a situação em casa? Eu vou te dizer que essa pergunta, há, sei lá, uns 2 meses atrás, você ia me colocar numa saia justa. Mas a gente precisa, eu até brinco assim, ó, todo mundo precisa fazer terapia, né? A gente precisa fazer terapia de casal, a gente precisa fazer terapia sozinho. A pandemia foi uma época muito desgastante para todos, inclusive, principalmente, eu digo para os profissionais de saúde, porque a gente trabalhou com vida e morte a todo momento, então a gente acabou começando a fazer terapia, né? E a gente falou assim, vamos pensar em filhos quando? Depois da Mônica. A Mônica é a nossa terapeuta. Então, depois que a gente ajeitar tudo com a Mônica, a gente vai pensar em filhos. É uma coisa que a gente pensa. A gente tem 2 cachorros, cara, maravilhosos, assim, não substituem, nunca vão substituir crianças, mas fazem parte. Eu até brinco que, meu Deus, é uma alegria, quando a gente chega em casa, eles vão receber na porta, ficam brincando, pulando. Então, assim, tem o Sancho e tem a Fiona. Sancho Pança, porque, cara, a gente foi pegar, ele tava deitadão com a barrigona, então ficou de Sancho Pança. A Fiona é uma pretinha linda, mas uma terrorista, assim. Então, a gente tem 2 cachorros hoje, mas pensa em ter filhos depois da Mônica. Isso daqui frisando, depois da Mônica, né? Que ela vai escutar. Mas a gente tem esse sonho, sim. Legal, filhos depois da Mônica, então. Fica resolvido isso. Isso aí. Então tá bom. Doutor Rafael, muito obrigado. Conversamos hoje, então, com o doutor Rafael Lazarotto, aqui no podcast da Unimed, no Fala Doutor. Só tenho a agradecer e espero que um dia tenha a oportunidade de conversar com você de novo. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua profissão. Deu para ver o amor que você tem aqui hoje. Nessa conversa que a gente teve aqui, muito obrigado do fundo do coração. Em meu nome, em nome do Matheus, em nome da Unimed, em nome de todas as pessoas. E aqui de Pato Branco também, sem dúvida alguma. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. O espaço mega aconchegante. Vocês, todos despojados, descontraídos aqui. Os bastidores, que tá todo mundo aqui atrás. Tem que agradecer a todos do bastidor. Eles que estão fazendo essa festa ficar linda, maravilhosa. A gente tá aqui como coadjuvante, bem dizer, né? Certeza. Aí, né? Tá montando o palco pra nós. Montando o palco pra nós. Isso aí. Muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então, valeu, pessoal. Acaba aqui mais um Fala aí, Doutor.